Eu trouxe aqui uma reflexão importante e eu vou pedir uma cola à minha querida astrologia, de 3 idades nossas, de 3 idades, a idade do espelho, a idade da janela e a idade da paisagem. Isso tem muito a ver com uma história que vai desde estar identificado com a nossa história, que é o espelho, até a gente estar se desidentificando da história, que é a janela, até a gente perceber que a gente não é essa história, que é a paisagem. Então, por exemplo, a idade do espelho, ela vai do nascimento aos 40 anos. Na astrologia tem um rito, né, muito forte, que vai dos 37 aos 42 anos de idade, onde as pessoas que não entendem de astrologia dizem que isso é crise dos 40, ou seja, eu estou ficando mais velho. Mas na verdade a gente vai ter ali a quadratura de Plutão no céu com Plutão no mapa, a quadratura de Netuno no céu com Netuno no mapa e a oposição de Urano no céu com Urano no mapa. E é muito comum, nesse momento, a quebra desse espelho. Do 0 aos 40, minha história, eu, minha família, minha história, meus desejos, minha afirmação, onde eu estou me vendo, onde quer que eu olhe, eu estou me vendo. É uma idade narcísica, importante, fundamental, né? E essas quadraturas e oposições que eu me referi, elas trazem necessariamente um nível de crise. Crise matrimonial, crise profissional, crise de identidade, que, embora cada carta natal possa referenciar uma data específica, aí eu vivi uma crise aos 32, né? Mas nós humanos, no relógio, né, planetário, nós todos humanos, não importa nem a cultura, nem o lugar, passamos entre 37 e 42 anos a quebra desse espelho, né? E para cada 10 clientes que eu atendo, os 10 vivem um desconforto fundamental, mas ninguém diz que uma certa imagem está sendo estilhaçada. Uma certa imagem está sendo estilhaçada, né? A imagem de um profissional, ou de um chefe de família, ou de alguma coisa assim, né? Tem uma função. Essa idade do espelho, ela passa por uma etapa que são 4 décadas, e isso também tem a ver simbolicamente com a importância do número 40 na obra alquímica, né? Os 40 anos no deserto, os 40 dias na montanha, os 40 dias da obra alquímica, a quarentena, depois que você faz uma viagem arriscada e perigosa, que você tem que ficar de quarentena, né? É como se nesse 4 com 0, nesses 40 anos, e mais localizadamente entre 37 e 42, a gente vive um surto de desidentificação, que é a quebra. Quando a gente quebra o espelho, fica a moldura. É a segunda etapa, que é a idade da janela, que vai dos 40 aos 60. A idade da janela é quando você não mais está se vendo, mas você começa a ter uma relação, teoricamente, mais madura com o entorno. Porque até então foi quase um rito de sobrevivência. Como é que eu faço para sobreviver? Me referenciando. Então, nesse momento do espelho, a primeira etapa, eu sou a minha história. Dos 40 aos 60, quando esse espelho forçosamente é quebrado, né, e quando não se quebra esse espelho, o custo disso é muito grande em termos emocionais, em termos psicológicos, né? Eu me refiro ao processo regressivo, então é importante que a gente vá ao encontro da quebra desse espelho, fica a moldura, aparece a janela. A gente vê algo fora do nosso umbigo, fora do nosso núcleo de neurose, fora do nosso núcleo de preocupação, ou seja, tem alguém aí, que não seja simplesmente o meu problema, a minha questão, a minha necessidade de autodefinição. Então, parece incrível, depois do casamento, depois de filhos, depois de toda uma rota de universidade, de profissão, é a partir dessa quebra do espelho que eu começo a dizer, eu acho que agora é que eu estou começando de fato a me relacionar. Tem uma frase nesse livro, Aparição da Presença, que diz: o primeiro casamento a gente nunca escolhe, né? É uma frase provocativa, que significa, e tem um fundamento,
É possível que a partir do segundo a gente comece a exercer uma escolha. É muito difícil a gente escolher o primeiro casamento, escolher o primeiro homem, a primeira mulher, assim, no sentido de... Porque a gente é escolhido, né? Não pelo outro, não. Essa história, essa empatia com as narrativas indutórias, sabe? Essas narrativas, essa história indutória, né? A história está me induzindo, não... É nessa virada dos 40 que a gente quebra e vira moldura e a gente olha para fora, dos 40 aos 60. Nisso tem um rito astrológico também, nesse meio tempo, no finalzinho, lá para 54, 55, 56, lá para 58, 59, a gente vai viver o retorno da Lua, né? O retorno da Lua, ela vai na progressão, depois vamos ver o segundo retorno de Saturno. Vamos viver o trígono de Urano com Urano, de Netuno com Netuno, de Plutão com Plutão. Essas 5 configurações que eu me refiro, elas demarcam mais, psiquicamente, é mais fácil, por exemplo, é muito mais fácil você se candidatar à presidência da República que antes. A gente diz isso porque antes dos 40 a pessoa é imatura. Está certíssimo. Essa, pelo menos, é uma tendência. Mas do ponto de vista astrológico, imaturo por quê? Porque eu ainda não saí. Como é que você vai liderar uma nação quando na verdade você está na idade do espelho? Você, para onde você quer que vá, você olha, você só olha você. É uma coisa narcísica. Até mesmo separações matrimoniais, é muito comum o pai falar assim: poxa, você sabe que agora, depois que eu me separei, que eu estou me sentindo um melhor pai do que antes, né? Bastou quebrar, partir, romper, trincar aquele espelho familiar que eu me presentifiquei. Né? Isso é muito comum, a noção de perda. Essa noção de perda na virada dos 40 é muito importante. Dos 40 aos 60 a gente vive esses 5 aspectos, que são aspectos que é um relógio planetário, ao mesmo tempo que isso é um relógio psíquico. Se a gente não souber nada de astrologia, tudo isso vai acontecer. Acontecer o quê? Dos 40 aos 60, um movimento na direção de uma afirmação mais madura. Se não é isso que acontece, profunda. Se não é isso que acontece, é algo errado lá atrás. Ou seja, eu não consegui quebrar o espelho, eu não passei para a segunda etapa, que é a etapa da moldura, que é a etapa da janela. Agora eu olho para fora. Se vocês olharem pessoas entre 40 e 60 que ainda estão totalmente atreladas a uma dependência emocional, uma dependência familiar, uma dependência financeira, é porque não conseguiram fazer essa passagem, não conseguiram quebrar esse espelho. Então, essa segunda idade é a idade da janela. Né? Existe um lugar lá fora e existe eu, nossa. Né? A terceira idade, que é a idade da paisagem, é quando essa moldura é quebrada. Essa moldura é quebrada, de 60 para frente. E aí você vai ter, eu vou referenciar apenas 2 ritos importantes. Um é quando todo o nosso mapa astral faz sextil, por outra faz 60 graus com ele mesmo. Ou seja, aos 60 anos, o Plutão ele andou de tal ordem que ele está fazendo um sextil, isso na técnica da direção, faz um sextil com Plutão, o Netuno, sextil com Netuno, Urano, sextil, ou seja, todos os planetas. Sextil é um aspecto de favorecimento. Escuta, olha só, você agora está com condições de degustar o vinho. Você lembra a loucura que foi até os 40 para você ganhar dinheiro para comprar o vinho? Você lembra depois dos 40 aos 60 a loucura que foi você fazer cursos para entender sobre vinho? Agora é hora de você degustar o vinho. Ou seja, foram 40 anos para ganhar dinheiro para comprar o vinho, depois foram mais 20 para tentar entender de vinho do ponto de vista intelectual. E agora, a partir dos 60, gente, eu não quero mais ler sobre vinho. E eu acho que a minha adega está legal, está direita. Então eu convido a gente a abrir um vinho e tomar. Ou seja, a idade da paisagem, quando você quebra a moldura, você quebra a janela, você vive uma experiência de integração com o entorno. Você e o entorno e você são uma única coisa. É tudo aquilo que os místicos, os buscadores desejam, viver uma experiência de unidade.
É muito difícil essa experiência de unidade acontecer aos 40, aos 50, não é nada impossível, porque a gente vai ver já já uma outra história. A gente está falando de uma cronologia astrológica. Daqui a pouco a gente vai falar em 2 frases um termo que a gente inventou chamado kairoslogia da surpresa. Isso cai na prova. Vou repetir. A gente está falando da cronologia astrológica. Quem estudar um pouquinho de astrologia vai ficar embevecido porque tem um relógio a priori. A gente fica tão solto, tão perdido, quando na verdade a astrologia não vai dizer o que vai acontecer. Seria uma estupidez, mas ele vai dizer assim, escuta, olha só, tem um roteiro, hein? A biologia fala desse roteiro. Não pode entrar em menopausa com 5 anos de idade. Não pode engravidar com 90. Tem um roteiro na biologia, tem um roteiro também na vida. E a astrologia, talvez seja a única, uma das poucas ferramentas, diz assim, escuta, ó, única não, é uma das ferramentas que diz assim, tem um roteiro. Isso para nós ocidentais é terrível, porque nós somos gauche, nós nascemos gauche, ou seja, nós temos sempre que pegar o caminho, sabe? Nós somos independentes, todo mundo dependente, todo mundo menino, todo mundo filho, todo mundo criança, mas tem um discurso revolucionário. Entendeu? Então a gente não pode seguir nada, entendeu? Ou sai dali, vai para alguma história, como é que dá o nome que fala? A gente hoje fala muito do termo uma atitude fundamentalista. Você sai de uma atitude de rebeldia, né? Um rebelde sem causa, e quando vê você está no outro oposto, você é um fundamentalista. Quando na verdade, escuta, vem cá, humildade é bom e eu gosto. Tem um roteiro, isso chama-se uma cronologia astrológica. E se ninguém quiser estudar, nem se interessar por astrologia, é legal, é bom, desde que observe seus ciclos internos, porque os ciclos internos psíquicos, eles têm que obedecer, como diria Hermes, assim em cima como embaixo, têm que obedecer pelo menos, literalmente, aos ciclos do sistema solar, desses planetas que representam instâncias nossas. Cada planeta é uma instância da nossa inteligência afetiva, inteligência sexual, inteligência intelectual propriamente dita. Bem, então é importante a gente horizontalmente perceber essa cronologia, mas depois perceber que tem uma coisa que é a kairoslogia da surpresa. Mas antes de tocar nisso, eu queria encerrar a minha fala falando que a idade da paisagem, que é quando a gente vai ter todo o mapa astral insistiu com ele mesmo, que é um aspecto favorável do tipo, opa, você que quis tanto, agora você está com a possibilidade de realizar aquilo que você se preparou. Tem gente que não entendeu que tinha ciclo, entendeu? Achou que a vida era um pega para capar, parecido, aos 20 era parecido. Então a única diferença é que eu fui envelhecendo, mas aos 20 anos eu corri atrás, aos 30 anos eu corri atrás, aos 40 anos eu corri atrás, parecia um ladrão, né? Aos 50 anos eu corri atrás, aos 60 anos eu corri atrás. O que você fez essa vida inteira? Eu corri atrás de quê? Atrás de quê? Quem estava atrás? Parecia um ladrão correndo. Escuta, você não percebeu que tinha um ciclo? Os índios percebem, os índios não leram, não estudaram Levi-Strauss, os índios não estudaram, eles sabem, você... Ciclo, não, tem ciclo menstrual, eu só sei. Gente, então a astrologia ela é uma das fontes de nos retornar aos nossos ciclos. Então, esses ciclos eles são vistos de uma maneira até horizontal, são previsíveis. Observe que aos 27 tem eu não vou entrar nesse detalhe, que são muitos detalhes aqui. Eu ia colocar coisas que são muito específicas, mas são fascinantes, né? Fascinantes. Às vezes oprimem a essa pseudo-liberdade do ocidental que não quer ser regido por nada, nem por ninguém, entendeu? E eu não conheço bem isso, entendeu? Eu não conheço bem isso. Então, e termino lembrando que quando a gente fica 4 décadas olhando para o espelho, e esse espelho tem papai, mamãe, etc., e é um momento lindíssimo da nossa existência e perigosíssimo da nossa existência, a gente é convidado em torno dos 40 a quebrar esse espelho e ficar com a moldura que é uma janela. Aí eu olho para fora, e é uma coisa da relação incrível. Eu já tive filhos, já casei, já fiz isso, e agora que parece que eu estou começando a me relacionar a partir dos 40. Mas isso é o que a gente ouve na prática, no consultório. Isso não é uma teoria dos livros, não. É uma apreensão da prática, né? Vai fazer o quê? E
A partir dos 60 é quando começa uma coisa que inclusive para o Ocidente é uma coisa horrível. A partir dos 60 você está preparando para morrer. E na astrologia, a partir dos 60, você está começando a entrar no momento mais fácil da iluminação, ou menos difícil da iluminação. Todo o teu mapa faz um sextil com ele mesmo e perto, em torno dos 84 anos de idade, a gente vive o retorno de Urano. Eu me lembro uma frase do Jung, lá atrás, uma frase quase incompreensível. Ele diz assim: toda ideia nova que é lançada na sociedade, ela leva 84 anos para ser assimilada. Né? Se ele é um troço desse que não está entendendo nada, fala assim: pô, 84? Por que não 85? Por que não 83? Por que não 79? Ele estudava astrologia. Ele estudou astrologia, ele percebia que uma ideia nova, ela advém de uma pulsão uraniana psíquica. Uma pulsão nossa, uraniana. O que é uma pulsão uraniana? Freud falou disso? Não. O que é uma pulsão uraniana dentro da gente? É uma pulsão que se liga em ressonância com o planeta Urano, que faz assim, que gera uma genialidade, uma transgressão, uma irreverência, um corte, uma ruptura. Então, aos 84, Urano, ele fecha um ciclo, ele roda e volta ao seu lugar de origem. Muita gente tem AVC nessa idade. Clientes meus que eu lembro bem, que não deram conta, não estavam entendendo o que estava acontecendo, até porque Urano também rege o sistema nervoso, cérebro, essa coisa toda. Mas não era bem isso que estava escrito. Todo mundo chegou a 84, não vai ter AVC. Não. Mas ele está se preparando para o salto. Então, a idade da paisagem é quando não tem espelho, é quando não tem janela, é quando estão integrados. Isso é o que está preparado para nós. Eu não sei se é isso que a gente preparou para a gente.